Tá? Também tem notas, né? Tá? Proposição, assim, deixa eu enunciar. Tá? Teorema. Teorema, ó. Teorema. Sejam FG funções. FG funções. Deixa eu ver qual é o caso agora, tem na sequência. Tá? Se, primeiro, limite de g de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Tá? Vamos ver se é daqui. Existe, vírgula, existe A positivo, tal que FG são diferenciáveis em A mais infinito, com G' de x diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a A mais infinito. Tá? Ó, não é zero, ó. Agora é limite da G mais infinito. E, tá? E sejam FG funções e L real. E L real. Tá? E o L é o limite de f' de x sobre g' de x, com x tendendo a mais infinito. Então, o L também é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x sobre g de x. Esse caso também está demonstrado nas notas. E esse caso vale tanto no mais infinito quanto no menos infinito. E vale também quando L não é um número real. Vale quando L é mais infinito ou menos infinito. Ou seja, é um limite no infinito que vale quando o limite for infinito. Tá certo? Então você tem isso aqui. Então, essa versão também está demonstrado, vale todas as versões. Vamos aplicá-lo. Vamos aplicá-lo. Deixa eu ver aqui um exemplo. Tá? Tem todas as versões aí. Tá? Vamos pegar o seguinte, ó. Limite quando o x tende a mais infinito. Vamos lá. Limite quando o x tende a mais infinito. Limite com o x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de x mais e elevado a 2x dividido por 4x. Ó, quem é o limite da G? A G é o denominador aqui. Qual é o limite? Deixa eu ver se eu botei certo. Botei. Tá? Quem é o limite do numerador, do denominador? Mais infinito. E o limite do numerador também é mais infinito. Porque quando o x tende a mais infinito, o argumento do logaritmo tende a mais infinito, o logaritmo tende a mais infinito. Então eu estou com a indeterminação que infinito sobre infinito. Mas veja bem
que a hipótese não precisa ser uma indeterminação infinita sobre infinito. Basta que o limite do denominador seja mais infinito. O limite do numerador nem precisa existir no infinito. Tá? Você vê isso na demonstração. Mas, tá? Então eu aplico o L'Hopital. Isso aqui é o limite com x tendendo ao mais infinito da derivada logarítmica de x mais e elevado a 2x, que dá quanto? Dá 1 mais 2 vezes e elevado a 2x dividido por x mais e elevado a 2x, dividido por 4. Então, isso aqui é 1/4 do limite de quem? Com x tendendo a mais infinito, de quanto? De 1 mais 2 vezes e elevado a 2x, dividido por x mais e elevado a 2x. Então, vou deixar 1/4 aqui dentro. Tá? Deixar. Isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito. Posso botar para fora, deixa aqui, de 1/4 disso. Mas quando eu olho para cá, tá bom? Tá? Só que quando eu olho para cá, eu continuo tendo o quê? A indeterminação o quê? Infinito sobre infinito. Aí o que é que eu faço? L'Hopital de novo. Então isso fica igual ao limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 1/4, né? 1/4 de quê? De 4 vezes e elevado a 2x sobre 1 mais 2 vezes e elevado a 2x. Então isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De e elevado a 2x sobre 1 mais 2 vezes e elevado a 2x. Já dá para calcular esse limite, mas vamos aplicar o L'Hopital de novo, porque eu tenho de novo a indeterminação. Infinito sobre infinito. Então, aplico o L'Hopital. Novamente, isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito de quê? De 2 vezes e elevado a 2x sobre quanto? Sobre 4 vezes e elevado a 2x. Aí aqui dá o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De 2 sobre 4, de 1/2. Quanto é que dá isso? 1/2. Está aí. Aplicando L'Hopital. Correto? Tá? Vamos ao outro. Outro exemplo. Selecionei vários exemplos nas notas. Tá? Dá 1/2, né? Agora vamos ver o seguinte, ó. Ó, dado A real, limite com x tendendo a 0 de x mais é elevado a ax elevado a 1 sobre x. Tá? Limite com x tendendo a 0 de x mais é elevado a x elevado a 1 sobre x. Ó, isso aqui, você observa, qual é o limite da base? Não tem denominador não. Qual é o limite da base? Qual é? É 1. Quando o x tende a 0, a base tem limite 1. E o denominador?
É mais infinito com x tendendo a zero pela direita e é menos infinito com x tendendo a zero pela esquerda. Então aqui eu estou diante de uma indeterminação 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito é qualquer limite da forma limite de f de x elevado a g de x. Quando você tem limite de f de x elevado a g de x, tal que a base com x tendendo a p, tal que a base tem limite 1 e o expoente tem limite infinito, você diz que esse limite é uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. É a mesma terminologia, a mesma nomenclatura se são limites laterais. Tá? Mesma coisa vale. Ou se é limite no infinito. Se isso aqui for mais infinito ou menos infinito, também se a base tem limite 1 e o expoente tem limite infinito, você está com a indeterminação. Pode ser qualquer coisa, tá? Então, quem é esse limite? Esse limite é igual a quê? Bem, limites desse tipo, eu faço o seguinte, ó. Isso aqui fica o limite com x. Primeira coisa, vê o seguinte, veja que x mais é elevado a x, elevado a quê? A 1 sobre x, isso é a exponencial, isso é, por definição, a exponencial do expoente vezes o logaritmo natural de quem? Da base. Da base. Ok? E agora vamos ver quem é o limite do expoente. Então você calcula o limite do expoente, do exponencial. Então quem é o limite? Com x tendendo... É x tendendo a zero? Não, que x tendendo a zero. É x tendendo a zero, sim. Desculpe. Então isso aqui é o limite da x tendendo a zero. Quem é o limite com x tendendo a zero? Do expoente. O expoente é o logaritmo natural de quem? De x mais e elevado a x sobre quem? Sobre x. Não, esse aqui é nesse caso, mas esse aqui é o 0 sobre 0. Tá? É o 0 sobre 0, porque quando o x tende a 0, o argumento do logaritmo tende a quê? Tende a 1. Então o logaritmo tende a 0. E o denominador tende a 0. Então eu estou com a indeterminação 0 sobre 0 com x tendendo a 0. Tá certo? Então eu posso aplicar o quê? L'Hopital. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a 0 de quem? Derivada logarítmica de x mais e elevado a x, que dá quanto? Dá quanto isso aqui, ó? Tem que dar. Dá 1, né? Mais a vezes e elevado a x, dividido por quanto, hein? Por 1, dividido por x mais e elevado a x, sobre 1. Então, isso aqui é o limite, né? Com x tendendo a 0, de quem? De 1 mais a elevada a x sobre x mais elevada a x. Qual é o limite do numerador? Quanto é? É 1. E qual é o limite do denominador? Quanto é? 1 mais a. Então isso aqui dá 1 mais a. Desse limite. Ou seja, o limite do expoente aqui, o limite do expoente é 1 mais a. Como a exponencial é uma função contínua, então o que é que você tem?
que é que você tem? Você tem o seguinte. Assim, você vai ficar com o quê? Limite com x tendendo a zero, que é o meu limite de x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x. Isso é o limite com x tendendo a zero de quem? De e elevado a 1 sobre x, logaritmo natural de x mais e elevado a x. Isso é igual a e elevado ao limite do expoente. O limite de quê? Do logaritmo natural de x mais e elevado a x sobre x. Ou seja, isso é elevado a 1 mais a. Então você aplicou L'Hopital, a indeterminação. É a indeterminação de que forma? A minha indeterminação é uma indeterminação da forma 1 elevado a quê? A infinito. E quanto tem que dar o valor do limite nesse caso? Então pode dar qualquer coisa. Dá uma indeterminação 1 mais infinito, pode dar qualquer valor positivo, que é elevado a 1 mais a. Tá? Nesse caso aí, nesse exemplo. Vamos ver mais exemplos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, limite, olha aqui, ó, limite quando x tende a zero por valores positivos de 3x2 mais 2x elevado a dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Isso é uma outra, deixa eu ver, 3x2 mais 2x elevado a A dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Você tem uma nova indeterminação aqui, qual é? Quando x tende a zero, o numerador tem limite o quê? Zero. Numerador não, desculpe. Que numerador? A base tem limite zero. E o expoente? Se o x tende a zero, isso aqui, logaritmo natural de x2 mais x, tende a menos infinito. Porque o argumento do logaritmo natural tende a zero, por valores positivos. Aí o logaritmo tende a menos infinito. Portanto, a elevado a dividido por menos a dividido pelo logaritmo tem limite o quê? Zero. Então você tem a nova indeterminação, mais uma, 0 elevado a zero. É uma indeterminação. E como indeterminação, é indeterminação. O limite pode dar qualquer valor, o limite pode até não existir. O limite pode dar infinito, mais infinito, pode dar qualquer número real. No caso aqui, número real positivo, né? Porque a potência, né, é sempre, potência com expoente real é sempre um número positivo. Então, isso pode dar qualquer número positivo. E veja aqui, quem é isso aqui? Bem, isso aqui eu faço o seguinte, ó. Isso aqui eu faço a seguinte coisa. Veja que é 3x2 mais 2x elevado a quem, hein? A sobre o logaritmo natural de quê? x2 mais x. Isso é igual a exponencial. Pronto.